Tem, né? Tem assessoria e os assuntos começam a aparecer nos processos. Exemplo, ontem eu concluí a minuta de um contrato que tem por base a coleta e tratamento de dados. Hoje, durante boa parte do dia, estava em reunião virtual com uma cliente, que é uma associação, para preparar o ambiente interno em torno da proteção de dados no dia de hoje, o assunto de hoje, especialmente voltado para o teletrabalho. Zé Paulo, já estamos no ar, pode ir. Mas ainda tem gente entrando, tá? Se quiser continuar um papo inicial. O Newton estava perguntando, né, se... Está intensificando muito essa área aí. Então, o que acontece, Newton, é que tudo passa a permear esta lei. A lei vai sendo aplicada em vários momentos, sob vários sentidos. Quer dizer, cada vez mais tem uma preocupação maior, de forma geral, em estar tendo conhecimento dessa lei, né? E nos processos, de um jeito ou de outro, esses assuntos de proteção de dados vão aparecendo. Porque o nosso foco principal aqui é a lei de proteção de dados. E tem que ser mesmo, porque é a lei do momento. Mas tem inúmeras outras normas que também regulam a proteção de dados, como a lei do Marco Civil na internet, a produção de provas. A produção de provas cada vez mais vai sendo permeada por essa legislação. Só uma coisa rápida. É que você falou de teletrabalho, né? Que você estava mexendo com isso. Onde que a questão de proteção de dados entra no teletrabalho? Teletrabalho significa, pelo próprio nome, o trabalho à distância, pela via tecnológica. Então, a transmissão de dados permanente, tanto de dados da pessoa jurídica, quanto de dados dos próprios empregados, das pessoas que são atendidas, no caso, por essa associação ou por uma empresa. Não pensei que fosse... Só um minuto. Maria Alice, você está ouvindo a gente? Maria Alice? Você pode falar com a gente? Dá para você falar? Ok. E se puder ativar a sua câmera, seria ótimo também, tá? Vocês viram que ela respondeu por chat, né? Sim. Ela é nova, né? Eu não sei, para te falar a verdade. Não sei se já tinha entrado. Não lembro de Maria Alice, não. Não, também não. Eu estou procurando um texto, tudo bem? É que o Nilton perguntou desse negócio, aí eu ando deletando tudo, mas algumas coisas eu guardo. E queria lembrar, queria ver se eu acho uma coisa que eu guardei que fala exatamente sobre isso. Eu acho que foi um texto que você mandou. Entrou outra pessoa, Mara Soares? Hã? Estou tentando. Foi a mesma? O assunto do teletrabalho também é dos mais interessantes, que cabe no nosso bate-papo aqui em seguida a lei. Uhum. Não tá. Será que eu deletei?
Olá, Mara, você está nos ouvindo? Mara, você está nos ouvindo? Pode ativar a sua câmera, por favor? Eu achei o recado que eu deixei aqui no grupo. Bom, vamos esperar ver se a Mara se manifesta. From Mara, você... Não, Mara, não estamos te ouvindo. Nem te vendo. Nem vendo. Então, eu não sei quem postou esse texto, mas eu lembro, eu respondi aqui, deixei para o grupo. Ninguém comentou que eu achei tinha um título interessante. Eu acho que foi você que colocou, José Paulo. Veja, o título é A Superindústria do Imaginário. Como o capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo que é invisível, de Eugênio Butti. Eu achei esse título tão interessante que eu até guardei. O Eugênio Butti, ele é um jornalista que eu acompanho. Pode ter sido você, porque aí eu li e extraí o título, que eu achei muito legal isso. Como o capital transformou o olhar em trabalho. Não é? E ele vai estar no Provoca, da TV Cultura, na próxima terça, o Eugênio Butti. E ele escreve semanalmente ou quinzenalmente, não me lembro agora, no Estadão. Ele tem umas colunas muito interessantes. E foi meu contemporâneo de faculdade, o Eugênio Butti. Ele é formado em Direito também. A Mara está vendo a gente, colocou a imagem do grupo lá num grupo de que nós fazemos parte, mas ela não está com a câmera ativada aqui. Mara, você deve estar nos ouvindo, mas, por favor, nós não estamos ouvindo você. Você pode falar alguma coisa para ver se a gente ouve? Ela colocou a mensagem em que grupo, Marco? É um grupo de profissionais de saúde. De saúde, tá. Então, procurando dar atenção a profissionais de saúde. A Márcia está entrando. Nossa, eu guardei esse título aqui com tanto carinho, está perdido lá em cima, tem 500 mil recados, porque eu achei que tinha a ver com alguma coisa que a gente vive falando aqui, né? Não, mas tem a ver, dessa sim. Coisa do virtual e do tem real, ver, né? Tem a ver, sim. Então, uma das abordagens que o assunto permite é essa, né? Da captação do imaginário. E de tudo que é invisível, que o capitalismo atual, né? Forte influência do sistema financeiro. Naquele livro que eu comentei já aqui, A Galáxia da Internet, tem um capítulo próprio que faz essa abordagem. E até um livro meio antigo, não é? Pelo que eu sei. Não é um livro atual, né? Não, não é atual, mas a temática é atual. Pois é, você vê? Tem gente que vê longe. Manuel Castel, que é espanhol, radicado nos Estados Unidos, até onde eu saiba, ele é muito versado nesse assunto.
e tem muitas obras a respeito dessa temática. Ele tem uma obra em 3 volumes, que é Sociedade em Rede, que eu também estou lendo, muito interessante. Deve ser mesmo. E o Newton também é leitor desse autor, né, Newton? Não sou muito, mas eu conheci o Castel em 1985 ou 90, que ele veio aqui para o Brasil, na época junto com o Brechter, que eles estavam fazendo a reforma, né, do Estado. E aí o Castel foi um dos seminaristas, ele já discutia essa questão da rede. Ele tem muitas obras sobre De lá para cá, sempre se preocupou com isso, né? Foi a área dele. Ele é reconhecido como estudioso dessa temática. Marco, vamos lá? Vamos lá. É o jeito a começar. Eu estou com dificuldade de contato com a Mara, porque ela está me mandando mensagens para um grupo fora do Zoom. Mas vamos lá. Vamos lá. Por favor, faça uma pequena apresentação como coordenador. Faça você de você mesmo. Vai. Por que vai acontecer o que hoje? Já não começou? Só para introduzir aqui o nosso papo, então, como vai depois, né, no YouTube, para fazer uma pequena apresentação aqui. Já está indo para o YouTube, tá? Está indo direto? Nossa, nem vi que estava gravando, ficar quieta aqui. Foi um grupo da Conversagem, coordenado pelo Marco Veloso, que se reúne diariamente e, a cada 15 dias, promove esse bate-papo sobre a Lei de Proteção de Dados, em que eu exerço aqui o papel de expositor e debatedor. E iniciei essa exposição falando da era digital, dando exemplos, mostrando que, no meu ponto de vista, vivemos uma nova era da humanidade, a era digital, e que eu faço uma leitura da Lei de Proteção de Dados calcada nos direitos humanos, nas declarações universais de direitos humanos, que, por sua vez, tem a sua consolidação no Brasil a partir da Constituição de 1988, que protege direitos humanos fundamentais, dentre eles a privacidade, a intimidade, a proteção da pessoa humana. Em seguida, iniciamos o debate, o bate-papo aqui sobre os conceitos centrais da Lei de Proteção de Dados. Falamos do que significa dado pessoal, do que significa dado pessoal sensível, e retomo a conversa hoje nessa sequência de exposição dos principais conceitos da lei, falando em seguida de dado anonimizado. Antes de continuar a exposição, como é do nosso jeitão aqui nesse grupo, que é de bate-papo, de troca de ideias, né? Repassa a palavra para o grupo para algum comentário. Acho melhor você iniciar. Você vai compartilhar a sua tela hoje? O que vocês acham?
Foi bom? Eu acho bom porque a gente acompanha também, porque ficar olhando no celular que você mandou, mas se você puder, facilita. Por favor, está compartilhado? Sim. Está aqui. Tá. Obrigada. Uhum. Então, vamos lá. O conceito de dado anonimizado. Dado anonimizado é o relativo a um titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Quer dizer, uma forma que existe da troca de dados entre duas empresas, sendo que uma é prestadora de serviços para a outra, é a troca desses dados de forma anonimizada, de maneira que se transmite os dados, mas não se identifica a pessoa individualmente titular dos dados. Dando um exemplo, sempre ajuda muito. Uma empresa tem externamente um escritório que presta serviço a ela de recursos humanos, que envolve folha de pagamento, envolve o controle de ponto e outros dados referentes ao dia a dia dos empregados da empresa. Então, a empresa pode transmitir esses dados para o escritório que lhe presta assessoria de forma anonimizada, para que, na transferência entre o momento eletrônico que é transmitido da empresa para o escritório, haja uma proteção das informações, de modo que não ocorra um compartilhamento indevido de dados ou que alguém acesse indevidamente esses dados. Então, o dado anonimizado é uma forma de proteção dos dados individuais. Seguindo aqui a conceituação, banco de dados é todo conjunto estruturado de dados pessoais. Então, havendo uma estrutura de dados, maior ou menor, é considerado banco de dados. Isso é importante para a lei, porque o banco de dados recebe uma proteção especial. Exemplo, se tiver um incidente de informação que cause um vazamento desses dados, os responsáveis por isso, os responsáveis por aquele banco de dados, precisa informar isso à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O conceito de tratamento de dados é muito interessante, porque envolve as mais diversas atividades relacionadas com o banco de dados, com os próprios dados individualmente considerados. Eu vou ler aqui o conceito, porque ele é autoexplicativo e colabora muito no momento em que o titular de dados, ou seja, cada um de nós, precisaria proteger esses dados, exercer direitos relativamente a esses dados. Então, o que é tratamento de dados? Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Quer dizer, qualquer ato que se relacione a um tratamento de dados, a uma manipulação de dados, a uma operação com dados, tem o ingresso nesse conceito aqui geral de tratamento de dados. É um dos mais importantes conceitos da lei, porque qualquer ato que alguém, detentor de um dado pessoal nosso, realize,
isso vai ser considerado tratamento de dados com proteção da lei. Logo em seguida, nós vamos falar um pouco dos direitos do titular dos dados, em que isto ficará um pouco mais evidenciado. O conceito de titular também é fundamental na lei, porque, pelo modo como que está conceituada a ideia de titular, fica evidente que cada um de nós é titular de dados, dos nossos dados pessoais. Então, titular é toda pessoa natural, lembrando que pessoa natural é o que comumente nós chamamos de pessoa física. Então, titular é a pessoa natural a quem se refere os dados pessoais que são objeto de tratamento. Então, cada um de nós é titular dos nossos próprios dados. As noções de controlador, operador e encarregado também são fundamentais para a compreensão, para a lida com a lei e para a defesa dos nossos direitos. Então, o controlador é a pessoa física ou jurídica de direito público ou de direito privado, ou seja, todos, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, toda empresa que tenha um conjunto de dados e vai realizar alguma tarefa com relação a esses dados, que hoje, talvez, né, todas as empresas, ou quase todas as empresas, ela, ao realizar esse tratamento de dados, ao decidir a respeito desse tratamento de dados, é considerada controladora. Controladora é quem tem o poder de decidir sobre o tratamento dos dados de cada um daqueles que constam no seu banco de dados. É um dos principais conceitos da lei, porque é o que colabora muito para definir a responsabilidade. Então, uma empresa tem um conjunto de dados pessoais dos seus clientes, por exemplo, e faz um contrato com uma outra empresa para o armazenamento desses dados. A empresa que detém o controle dos dados é a controladora. Quando ela contrata outra para armazenar esses dados em, digamos, um suporte eletrônico de maior capacidade, essa outra pessoa é considerada operadora. E as duas, controlador e operador, são corresponsáveis pelo tratamento de dados e podem ser responsabilizados se houver algum incidente, algum ato indevido com esses dados pessoais. Isso também colabora muito para a ideia de exercício de direito do titular de dados, porque aumenta a chance de que se realize atos de exigência para um bom tratamento de dados por ato de cada um de nós. Paulo, deixa eu falar, antes de você falar no titular, na página anterior, acho que era em controlador de dados, tem uma coisa aqui que fala em eliminação, tratamento de dados, né? Aqui embaixo, que fala em uma das operações é de eliminação de dados. Isso também é feito pelo controlador e o operador. Quem que tem o direito de eliminar dados? Tem não só o direito, mas muitas vezes o dever. Por exemplo, coleta-se um dado para uma determinada pesquisa. Então, uma empresa quer fazer uma pesquisa de mercado, contrata outra que faz esse tipo de pesquisa e dá a quem vai fazer a pesquisa as linhas gerais. Olha, eu quero que faça uma pesquisa de mercado em São Paulo, na região norte ou sul, leste ou oeste, com pessoas de perfil, dá o perfil, né,
dos dois sexos, ou de um sexo ou de outro, da idade, as características que ela quer que faça a pesquisa. Aí a pesquisa é realizada. Durante a realização e depois dela, ambas as empresas são responsáveis por esse tratamento de dados. Depois que os dados são coletados, e devem ser coletados de maneira adequada, a própria lei dá alguns critérios para essa coleta de dados, e a pesquisa realizada, termina-se, conclui-se o ciclo necessário para aquela coleta e tratamento. Aí, ambas as empresas têm o dever de eliminar aqueles dados para que não se cause situações danosas para aqueles titulares de dados. Então, o ato de eliminação é um ato que, a depender do contexto, é um direito e, ao mesmo tempo, é um dever, né, certo. Tem a obrigação da eliminação. Aí, esses dados acabam na Deep Web, né? Porque não tem como apagar, né? Sempre, para sempre, né? Não tem essa coisa da Big Data aí que vale uma fortuna, né? Tem. Porque tudo isso acaba indo para um lixo que é também virtual e que não vai para lugar nenhum. Não é como o lixo que você, né, recicla ou que você enterra, né? Essa é uma das questões desse mundo virtual. Tecnicamente, vai para o lixo, vai para o lixo. Esse dado... Pela determinação legal, teria que ser eliminado mesmo. Mas não tem como, né? Aí existe esse problema, que é um problema aí de tecnologia. Uhum. Eu consultei já pessoas da área de tecnologia, porque essa lei está muito ligada, né, à tecnologia, e tem essa concepção de que, no fundo, ainda que se elimine, haverá lá uma camada em que se não é possível a eliminação. Do ponto de vista da lei, permanecendo essa não eliminação quando ela deveria ocorrer, as pessoas que... aí é explícito, né? Responsáveis. Aí é fácil, né? Porque você viu que não foi eliminado. Mas no caso de você... cumprir a lei, né? Não usar. Mas acaba num submundo aí, né? Virtual que... Sim. Né? A gente está falando de coisas pequenas, mas isso daí pode gerar grandes negócios, né? José Paulo, e as informações do censo entrariam aí? Do quê? Do censo. Na eliminação? Lei, eu não entrei nesse campo porque a lei é muito abrangente, né? Ela é realmente tem um universo, ela é universalizante. Eu tive que fazer um corte aqui de exposição para ficar mais no campo privado. Tem na lei alguns dispositivos relativos à atividade pública. A atividade pública tem uma esfera de atuação maior e de poder para conservar os dados de uma maneira mais abrangente. Entendi. Porque o censo são dados totalmente amplos, né? Muito amplos. Ao mesmo tempo, o próprio IBGE, que coletaria os dados, ele precisa também respeitar esses dados. Quer dizer, exemplo, ele tem que usar os dados para a finalidade do próprio censo. Isso continua. Entendi. E para completar a questão da eliminação, e que nós vamos falar mais de uma oportunidade aqui, tem que haver e deverá haver, esperamos que haja, no melhor sentido, a atuação da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que teria por um dos objetivos principais a proteção geral dos dados do país. Exemplo, nós sabemos que tem empresas que coletam dados e vendem, né? E vendem Então, inclusive empresas gigantescas.
Quando ela coleta os dados para a finalidade específica para a qual os dados são coletados, há uma certa legitimidade. Mas quando ela age fora daquele contexto da finalidade em que ela coletou os dados, ela agiria ilicitamente. Então, uma das funções da NPD seria exercer atos de proteção com relação a isso. Quando falo na NPD, eu sempre lembro que a sociedade civil, em geral, associações, sindicatos, órgãos de classe, devem ficar atentos com relação à atuação da NPD, né? Que vai ter que ficar atenta, sobretudo, com relação a esses grandes bancos de dados e o uso deles. É a NPD, né, que você fala. A NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o controlador, em resumo, é aquele que tem o poder, e às vezes até o dever, de dar as diretrizes sobre os dados, sobre o uso dos dados. Uma empresa tem não só o poder, mas o dever de dar o tratamento adequado dos dados dos seus empregados, especialmente para o exercício da sua atividade com relação aos direitos trabalhistas. Então, ela tem não só o poder, mas o dever de exercer as suas atividades para que os dados dos seus empregados sejam corretamente utilizados. Quando, no exemplo que eu dei há pouco, a empresa contrata um escritório externo para fazer, digamos, a folha de pagamento, esse escritório externo seria o operador, aquele que trata os dados a mando do controlador, sob as diretrizes do controlador. Tem uma normativa recente da ANPD, que ela chama de guia orientativo, que traz algo interessante, de que o próprio empregado da empresa não seria operador, ele agiria a mando do seu empregador. Portanto, para a lei de proteção de dados, ele próprio não seria operador. O empregado não seria operador. Eu achei importante essa concepção da NPD, porque se você colocar o empregado como operador, isso vai acarretar muita responsabilidade para ele. E os ônus também, né? No caso de uma ação que recairia sobre ele. Também poderia ser atingido. Então, terminei por considerar que essa posição específica da NPD tem razoabilidade, porque, como todo órgão de natureza pública, a gente fica sempre com um olhar crítico, né? Mas é preciso reconhecer que, nesse ponto específico, esse entendimento da NPD tem razoabilidade, para não acarretar uma responsabilidade, uma obrigação exagerada ao empregado. E também coloca um limite para que o empregador venha e fale assim: não, você aqui é o operador, né? Tentando transferir a responsabilidade. Zé Paulo? Oi. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se é fora do contexto, mas me veio uma coisa assim. Tá bom. Me veio uma coisa assim, por exemplo, quando a gente usa, você pode até ter falado já nisso e eu não peguei. Quando a gente usa, por exemplo, o Gmail pega os dados que a gente põe lá, dados que não são exatamente, sei lá, eu estou querendo, estou pesquisando, eu falo de uma viagem, vai, e aí imediatamente vem um anúncio de uma agência de viagem. Isso é muito comum acontecer. Tem alguma coisa, assim, essa lei, de alguma forma, nesse exemplo que eu falei, que é bem comum, né? Agora é até voz,
Às vezes você fala alguma coisa perto do celular, daqui a pouco já vem anúncio no Instagram, por exemplo, de coisas daquilo que você falou, já tem acontecido comigo direto. Isso se enquadra, não é? Assim, acho que com todo mundo, se eu observar, acontece muito isso, né? Outro dia eu estava procurando uma meia de lã, eu comecei a falar com a minha filha, eu nem procurei. Eu estava falando com ela, de repente eu abri o Instagram e veio um monte de anúncio de meia de lã. Eu falei, gente, isso não é coincidência, porque não é a primeira vez que acontece, né? Esta lei, de alguma forma, ela contempla uma coisa dessas ou não ainda? Não é o caso? Contempla? Contempla. E o que eu acho que nós temos que fazer, cada um de nós, titulares de dados, é começar a agir, né? Começar a exercer os nossos direitos. Não é muito simples, porque não é o seu dia a dia, você tem que parar, ir atrás, mas, tal como a gente ficou mais exigente no que tange ao consumo, né? Olhando, num exemplo bem simples, data de fabricação de produto, reclamando quando o produto não está adequado, você tem que desenvolver também a mentalidade para esse fim. E isto que você falou, no tópico que vem logo em seguida, que a gente vai falar dos direitos do titular de dados, te percebe que nós temos, a partir da lei, uma série de direitos que poderíamos utilizar, né, de solicitar informações de quem a gente acha que usou os nossos dados, apresentar reclamação na ANPD, né, e uma série de outros direitos. Exigir que os dados que foram coletados a nosso respeito sejam revelados, solicitar que sejam corrigidos, eliminados, né? Então, é algo que nós temos que, aos poucos, ir desenvolvendo essa mentalidade de exercício de cidadão, que eu compreendo que é um verdadeiro exercício de cidadania na proteção dos nossos dados. Não só individualmente, mas com os nossos órgãos de classe, né? Também exigir que eles sejam mais atuantes nessa proteção geral dos nossos dados. Porque o ideal de que os dados sejam protegidos é um ideal, que temos que exercer várias atividades práticas, individuais e coletivas, para que eles sejam realmente protegidos. Mas o exemplo que você falou entra assim, totalmente. Uhum. Legal, então, obrigada. Recebeu lá um anúncio, né? A empresa vai dizer, olha, empresa tal, não sei o quê. Você tem o direito de solicitar essa empresa. Só, ei, como é que é? Como é que você conseguiu o meu dado aí? Se a empresa disser que foi uma coincidência, que ela tinha posto o anúncio, como é que você vai provar que foi a conversa com a filha, com o celular ligado, que a empresa captou? Então, isto daria margem a uma reclamação na ANPD. Para que a ANPD acionasse a empresa, e aí se presume que a ANPD teria, inclusive, instrumentos tecnológicos para demonstração disso. Porque, tecnologicamente falando, vai haver o rastro, né? O passo a passo vai existir lá, eletronicamente. Nós, como os mortais, não temos acesso direto, mas nós podemos ter. Inclusive, eu aqui tenho imaginado muito como é que o Poder Judiciário poderia ser acionado nesse campo, né? Sem esquecer, o PROCON pode ser acionado. Eu fico pensando a sobrecarga da gente, dessa cidadania, né? A gente não consegue... Isso eu concordo. Isso é demais, cada vez mais. Eu fico pensando, não sei, a mim, eu acho assim, super legal essa lei, sabe? Mas quando eu penso que vai ter o controlador, o operador, que eu vou ter que fazer um processo, aí eu não sei, eu acho que me dá uma sensação, pode ser que eu esteja dizendo aqui uma ignorância total, me dá uma sensação que a gente não tem mais controle. A internet é um lugar incontrolável. O que você está falando
do meu ponto de vista, tem toda a lógica. Tanto que eu trabalho com a ideia mais ou menos o seguinte: veio a internet, a era digital, todo esse arsenal de dados gerou um caos. E nós, né, todos entramos nesse caos. A lei veio para tentar regular um pouco, dar alguma diretriz para esse caos. Né? Eu acho que é quando for uma coisa assim gravíssima da sua honra, do seu caráter, que prejudicou, como, por exemplo, quando, né, alguém abre uma conta, já aconteceu comigo, né? Uma conta virtual, os meus dados, e o banco percebeu. Quer dizer, o banco, hoje, ele é responsável, né, quando isso acontece. Sim. Ele logo percebeu, estornou e me avisou, né? Então, assim, ainda tem esse serviço. Agora, a minha impressão é que se cada um tiver que se proteger disso e eximir outras instituições que têm os nossos dados dessa responsabilidade, eu não sei se vai ficar pior ou melhor, sabe? Porque eu acho que vai abrir essa brecha para o banco dizer: agora até ter um golpe nele mesmo, e aí ele dizer: agora a senhora entra lá com um processo e vai cuidar dos seus dados, porque os seus dados te pertencem e nós não temos responsabilidade nenhuma. Eu acho que tinha que ser uma responsabilizar institucionalmente por exemplo, ao Google, aos bancos, e não ao cidadão, sabe? Agora, Regina, aconteceu uma coisa semelhante. Eu vi rapidamente, assim, ouvi no rádio a notícia de que uma juíza, parece que foi um problema com o Pix, alguma coisa relacionada ao Pix, e que ela disse que o banco não era responsável, que o responsável por tratar. Parece que roubaram o celular da pessoa. Eu não entrei nesse Pix porque eu achei isso. Eu também não. Eu não entrei também. Também não entrei, não. Entendeu? Então, eu acho que a proteção, às vezes, é anterior, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um discernimento anterior. Uhum. Vai ficar impossível. Pix, também não entrei no Pix, mas eu já paguei pelo Pix. Você pode mandar o dinheiro para alguém, mesmo já não recebi pelo Pix. Mas aí está lá dizendo, olha, que se der errado, ele não retorna. Então, ele já diz isso. Né? Entendeu? Eu vejo cada vez as instituições sobrecarregando o cidadão, e aí vai ficar tudo... que eu acho que isso é a coisa do liberalismo, cada um por si. Então, Regina, por favor, deixa eu só fazer aqui alguns cortes, algumas distinções. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da lógica da lei. Na lógica da lei... Não, a lógica da lei... A lei tem uma lógica, eu entendo. Tá bem... Na lógica da lei... tanto você tem razão na sua abordagem, isso que eu queria acentuar, de que não pode deixar só por conta do cidadão, do indivíduo, que a lei criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem por missão institucional a visão coletiva, para que não fique apenas pelo cidadão. E também a lei incentiva que os órgãos de classe atuem e que se constituem, inclusive, associações voltadas à proteção de dados. Então, na lógica da lei, e reconhecendo a legitimidade do que você falou, a lei ela tem esses ângulos. Quer dizer, o cidadão é responsável, não há dúvida. Mas, claro, os dados são dele, né? Mas a lei também procura criar uma proteção geral. Da NPD, o exemplo mais próximo que eu tenho nesse momento na memória é do WhatsApp, que foi chamado pela NPD para falar da sua política de privacidade. Eu posso, num outro momento, até trazer
o normativo que foi elaborado a partir disso. Outro exemplo, tem uma grande empresa que trabalha com dados que foi acionada, inclusive no Poder Judiciário de Brasília, coletivamente, pelo Ministério Público, numa ação civil coletiva, para responder a respeito do modo que ela estava tratando os dados. Então, sempre achando muito adequada a sua exposição de que o cidadão não pode ficar sobrecarregado, e eu acho que não pode mesmo, que a lei tem essa visão também da proteção de dados a partir de uma atuação coletiva. Eu lembrei-me agora, desse momento, desses dois exemplos, mas há outros exemplos. Isso aí é que eu acho que tinha que ser implementado com mais... Salvo engano, o metrô, eu acho que o metrô da linha amarela teve um período que começou a colocar lá umas câmeras que captavam a imagem das pessoas. E também foi acionado pelo Ministério Público, coletivamente. Então, os órgãos que tratam coletivamente dos direitos individuais precisam também ser acionados, como o Ministério Público, PROCON, sindicatos. Tem um campo enorme aí de atuação para os sindicatos. Então, ao mesmo tempo, a lei indica, e também concordo com essa lógica da lei, todos nós temos que desenvolver uma educação digital. Eu me incluo nisso, porque não há como, a gente tem que ter essa visão da educação para o mundo digital. Essa ética tem que ser passada pela educação mesmo, pela discussão do que é um ser humano e seus dados privados, né? Sua vida privada. O título dessa exposição minha é a Lei Geral de Dados e os Direitos Individuais. Bom, encarregado na dicção da lei é aquela pessoa da empresa, da organização que trata com dados, responsável pela organização geral e proteção de dados daquele determinado local. Que no nosso bate-papo aqui, eu recordo, é uma pessoa que também pode ser acionada, porque cada empresa vai ter que anunciar publicamente, especialmente no seu site, quem é o seu encarregado, e aquela pessoa poderá ser cobrada. Não está definido ainda, com clareza, se toda empresa, da micro à macro empresa, precisa ter encarregado. De média empresa para cima, sem dúvida, não há dúvida. O que se discute é se a pequena empresa, um pequeno botequim, precisa ter a indicação de um encarregado, entidades sem fins lucrativos, um condomínio. Então, há um debate a respeito disso. A princípio, todo local tem que ter a indicação do seu encarregado, que, no nosso bate-papo, eu também destaco, que é uma das pessoas que, visualizada, pode ser cobrada. Aqui tem o conceito de agente de tratamento, que é nada mais, nada menos do que o controlador e o operador. Agente de tratamento, controlador e operador, um resumo, uma síntese que a lei estabelece. Uma coisa importantíssima, que está dentro de todo esse contexto, é a noção de consentimento, que, para que os dados sejam tratados, o titular precisa consentir. E há várias formas de consentimento. O mais direto é aquele consentimento que, de modo expresso, o titular emite. Então, aí vem sempre a questão, que nós já até dialogamos aqui, se você, em um dado site, não consente, você não passa para a fase seguinte.
esse problema ele existe. Eu tenho estudado esse assunto para ver a melhor maneira de cuidar dele, mas ele existe. Todo lugar que eu já pesquisei, os mais variados lugares, do Tribunal de Justiça até uma pequena empresa, né, que tenha esse costume. Haverá esse problema de que, né, essa aqui é a nossa política de privacidade, você aceita ou não aceita? Esse problema existe. Ao mesmo tempo, eu já coloco algumas considerações, quer dizer, ao aceitar aquele processamento, aquele tratamento de dados... Que a gente nem lê inteiro, né? Porque é enorme. Quem que vai ler tudo aquilo? Também, se não aceitar, não consegue de jeito nenhum. Ou você põe sim lá... Ou não entra. Você costuma ler tudo? Só que... Oi? Você costuma ler todo? Assim, comigo, o que eu faço é o seguinte, eu arquivo, eu entro naquela política de privacidade e vou formando um banco de dados aqui para os meus estudos. Tá? Nossa. Não só as políticas de privacidade que não têm diretamente a ver comigo, como aquelas que têm diretamente a ver comigo. O jornal digital que eu assino, eu tenho, né, várias versões de política de privacidade que eles indicam. E você faz um cruzamento depois, tipo uma tabela de Excel, e cruza esses dados para ver o que eles têm além, o mais invasores, o mais... É um dos estudos que eu faço. Eu sou danado, indignado com a história dos cookies. Cookies é um esquema de computador que capta os seus dados. Sim. Né? E conforme você vai atuando ali naquela esfera digital. Eu sou indignado com esses cookies. Faz a trilha. Mas às vezes você quer ler um artigo... tem que aceitar. Eu, às vezes, vou só rodando para cima sem... não tem saída, Eu não aceito muito, não. Você não consegue ler. Aí eu não leio. Se vocês tiverem a curiosidade, no início desse texto, eu faço lá uma exposição de uma política de privacidade que eu baixei da UOL. E coloco lá que eles declaram, né, expressamente os dados que coletam da gente, e é uma infinidade de dados, inclusive dados biométricos. Né? Então... como? Pelo olhar, ele já sabe teu tamanho, teu peso... É uma coisa Aí começa a mandar nutricionista, dieta, remédio, propaganda de tudo. Zé Paulo, oi. Nós estamos agora com 30 minutos até o final. Você não quer interromper o share para a gente poder ter todo mundo na tela? Opa! Interromper. Isso. Então, assim, algumas observações a respeito disso. Primeiro, a minha indignação. Eu sou indignado. A indignação é uma das coisas que me movimenta. E, graças a Deus, 40 anos de advocacia, eu não perdi a indignação com aquilo que eu considero injusto. Você repara uma coisa, que aconteceu uma coisa interessante enquanto você estava falando. Uma pessoa que estava participando, chama Maria Alice, ela escreveu: vou precisar sair, não estou me sentindo bem com esse assunto. Se eu puder conversar com alguém, por favor, me chame no privado. Obrigado. E eu não tenho condição de falar com ela. Você conhece essa pessoa? Ela é uma pessoa... Não sei. Ela entrou. Isso é um perigo. Não falou e nem botou câmera, nada. Isso é um perigo danado. Eu também, ela pode botar um vírus. YouTube, não, isso pode gerar um vírus. Ela pode gerar Eu tenho um amigo que é professor universitário e está trabalhando online.
Então, ele estava com a turma dele dando aula, aí entrou uma pessoa e disse assim, eu sou um dos 3 reis magos. Aí, no que ele falou, no que esse aluno falou isso, essa pessoa que se disse aluna, começou a sumir todos os dados da aula que ele estava dando, tudo da tela. Aí ele ficou desesperado, uma aluna pegou, desliga, ele desligou todo o computador, porque era um hacker. Caramba! Mas aqui não é o caso de hacker, aqui eu divulgo, e aí uma pessoa inexperiente entra pela primeira vez. Essa pessoa entrou uma vez com Mara, outra vez com Maria Alice. Quer dizer, eu não sei muito bem o que aconteceu. Não sei se é a mesma. Alguém vai para o privado, ela pega... É complicado isso. Não, mas é que a gente não tem o privado dela, falar nisso, né? Falar em dados protegidos, ela entra, mas não se identifica, não diz, a gente não sabe nem para falar com ela no privado. Você tem? Engraçado que mesmo sendo online, isso assusta, né? E agora está live no YouTube, está direto, aberto para todo mundo? Deixa eu te perguntar, Marco, você fica com o registro de quem entrou, qual o dedo? Eu fico com registro limitado, porque eu não tenho telefone e nem tenho e-mail. Então, como é que ela acha que a gente pode, alguém falar com ela no privado? Pois ela não sabe disso. Mas como é que ela chegou aqui? Pelo link? Um link, né? Pelo link, é divulgado, tem que divulgar. Né? Ah, tá. Você divulga em outros grupos. Também. Então, pode ser em outros grupos, e a pessoa entrou por um outro grupo, assim. Cara, interessante o comentário dela, que não estava se sentindo bem com esse E daí ela podia ter falado, eu não me interesso por esse assunto, né? Mas ela falou, não me sinto eu já estranho quando a pessoa não mostra a cara. Já. Nem cara, nem voz. Ela não tem câmera. Mas... Ai, que coisa esquisita. Muito esquisito. Tem duas. Mas eu também tenho problema com a câmera, eu fico no celular. Sim. É o que a Ivone falou, vamos ter que se apresentar de novo? Já pensou a gente aí apresentando, dizendo que aí ela fala que não gostou e vai embora? Mas enquanto você não estava aqui, Ivone, apareceram pelo menos umas 2 pessoas, não foi não, Marco? Veio até quando o José Paulo entrou, conversou. São 2 pessoas, ou se era a mesma pessoa? Olha que estranho isso. Eram 2 homens. Eram 2 homens? Ninguém sabe, ninguém viu o rosto da pessoa? Você pode dizer que é um homem? Não. Eu falo, um era o Rodrigo, o outro o era Rodrigo um professor de Goiânia, alguma coisa assim, não foi? Aquele que já entrou aqui uma vez. O professor já entrou. Que até a mulher dele faz hipnose lá, né? Mas era uma pessoa física, né? Virtualmente, a gente via. Isso é muito estranho. Mas dá medo. Engraçado. Eu não tive medo, acho que eu sou meio inocente nessas coisas. Ficou Maria Alice, depois falou para a Mara. Eu fiquei preocupada com a moça. Eu falei, nossa, ela pirou na história dos dados, porque realmente isso dá uma impressão de que você está completamente vulnerável, né? Num emaranhado de coisas e tudo. Eu acho que ela já é uma pessoa um pouco complicada. Ela não pirou com a história, porque não deu nem tempo da história pirar ela. Não deu nem tempo. Eu fiquei preocupada. Eu acho que também não. Não deu. Isso aí, ela já é pirada. E ainda nem foi. Ninguém pira em 5 minutos. Ninguém pira em 5 minutos. Se já não tem antecedente.
Sei lá, estava num dia ruim, né? Entrou aqui achando que ia pegar uma conversa agradável, de repente você está enredado, uma coincidência está acabando com você. Aí acho que o Zé Paulo dá a consciência de que a pessoa está exposta nesse nível. Nossa! Pelo amor de Deus. Ainda mais o título, conversagem, né? Mas eu achei engraçado ela pedir para alguém ir atrás dela. Isso é outra coisa esquisita. É esquisito, né? É esquisito. Ela não conhece quem, qualquer pessoa vai conversar. Mas, Marco, você não estava conversando com ela no grupo da saúde? Marco, você não falou que estava conversando com ela no grupo da saúde, num outro grupo? Pois é, mas acontece que apareceu uma Mara e uma Maria Alice. E eu não sei se as duas são uma pessoa só ou se são duas pessoas. Mas pelo menos você achou que fosse daquele grupo lá da saúde, né? Da quarta-feira. De algum lugar desse. A gente joga uma garrafinha, né, no mar. Mas eu realmente fiquei na história do CVV, sabe aquela que a pessoa liga quando está numa pior e para conversar com alguém que precisa de uma conversa. Eu entrei nessa, eu falei, nossa, acho que ela está precisando de ajuda. Pois é. Eu também acho. Eu levei por esse lado, mas vocês levantaram umas coisas que realmente pode ser também. Não, mas veja bem, ela pede uma coisa, mas tem uma impossibilidade concreta. Ninguém tem os dados dela, o telefone, o e-mail, o WhatsApp, né? Como é que a gente vai entrar em contato com uma pessoa que não tem? Eu acho que está bem interessante, né, Zé Paulo? Na hora que você fala isso, é essa questão que está aparecendo aqui, né? Não do excesso de dados, mas da falta. Como é que uma pessoa entra numa reunião e não se apresenta também? No mundo físico, no real, não aconteceria nada. E também tem dados aqui numa conversa que tem que ser que tem que ser também cuidado, né? Tem dados que tem que ser cuidado. Depois o Marco tirou. Eu outro dia falei demais, depois me arrependi. E foi justamente naquele dia que aí eu pedi para... Porque é muito difícil, eu tenho muita dificuldade com essa questão. Porque eu acho que não tem, a gente não tem muito controle. Quanto mais você abre canais de exposição, mais você fica exposto. Verdade, isso mesmo. Bom, mas assim, falando alguma coisinha mais sobre a questão do consentimento, é importante lembrar que, ainda que o consentimento seja coletado, ele deve ser utilizado apenas para aquela finalidade que ele foi coletado. Se ele for utilizado por uma outra finalidade, esse desvio é ilícito, ele não é aceito pela lei. E mais, você emite o consentimento hoje, você pode revogá-lo depois, amanhã. Você falou, né? Posso revogar também. Ô, Zé Paulo, então, mas, por exemplo, você falou dos cookies, aí me veio assim, é uma coisa generalizada, né? Todo mundo usa cookie e põe lá, né, assim, como uma condição para você navegar às vezes, ler coisas e tal, né? Não tem, aí é a minha pergunta, não tem uma forma mais genérica, mais, sei lá, Ministério Público, o escambau, para impedir esse tipo de coisa? Porque aí você cortaria o mal pela raiz, né? Então, assim, não pode usar cookie mais, ponto final, ninguém usa cookie. Não tem nada? Porque se usar cookie, o cara vai ser multado, etc. Mas cookie é a propaganda. É o que sustenta deles. Então, aí que tá, é isso mesmo. Não tem o lance do cigarro, que põe lá uma advertência e tal, sabe? Tem coisa assim, então, tipo... Quando eu comecei a estudar mais aprofundadamente esse assunto,
curioso, né? Eu tinha certeza que eu ia encontrar em certos órgãos uma limitação para isso, né? Órgãos que eu considero que são órgãos importantes e tal. E, para minha desagradável surpresa, esses próprios órgãos estavam usando o cookie. Não, outro dia eu entrei no Detran para ver o negócio da minha carta. No Detran tem cookie. Então, poupa tempo. Eu destaco essa história do cookie como uma das coisas que mais me incomodam nesse assunto todo e que eu estou aprofundando os estudos. Além do que, eu compreendo, sim, o que a Carmen abordou, acho que a Ivone também, que o órgão responsável pelo controle dos dados no país, que é a ANPD, em algum momento vai ter que regular melhor essa história. Sim. É isso aí. Que a gente trabalha muito no Brasil e tem que trabalhar muito para poder sobreviver, né, neste mundo aqui. Mas é uma das coisas que eu pretendo atuar, inclusive pessoalmente e individualmente, como cidadão, né, apresentar um arrazoado e uma reclamação específica na NPD, que é o órgão que regula isso, para, olha, vem cá, como é que é essa história de cookie aqui? Vamos ver isso mais devagar. Tinha que ser uma coisa assim mesmo, né? Uma coisa bem no geral, da autoridade aí, né? Que você falou, autoridade, não sei o quê. A NDP. A NDP, né? A NPD, Autoridade a NPB. de Proteção de Dados. A NPD. Então tinha que ser dela, tipo, porque essa autoridade aí também é uma pergunta. Aí é uma pergunta. Essa autoridade seria como se fosse uma ANEEL, por exemplo, uma agência reguladora? Seria isso? É similar a isso? Guarda similaridade, sim, porque visa atuar num determinado segmento social. E é uma coisa pública, é uma coisa pública. Faz parte da administração do executivo. Agência executiva, não é? Deixa eu perguntar, é constituída? Isso. Essa autoridade é constituída por quantas pessoas e que pessoas de que setores? Ana, eu tenho esses dados. E faz parte aqui da sequência da minha explicação falar de maneira mais específica da NPD. Eu guardo a minha curiosidade aqui. Mais para frente. Esses dias, pesquisando, né, eu verifiquei lá o quadro, eu não lembro agora de qual órgão, mas um dos órgãos da NPD, até era que veio, porque eu me lembrei da tua pergunta também, né? Então, está aqui, faz parte aqui da exposição, falar um pouco mais da NPD, das funções, da capacidade que ela tem de aplicação de multa. Aí eu destrincho um pouco mais isso. Legal, obrigada. Bom, olha, nós estamos aqui próximo das 9 horas, mas como... não está compartilhado, né? Mas no próximo bate-papo, a gente já vai entrar na tela que fala dos direitos do titular. Né? E aí tem uma série de direitos que a gente, né, com o conhecimento deles, com o tempo, à medida do possível, porque acho que foi a Regina que comentou, é muita coisa para o cidadão brasileiro atuar. Né? Nossa! Impossível, não dá conta. Eu não sei se a gente nem usava todo o teu poder de cidadania. Eu acho que é necessário. Você já não faz, né? Você já não vai atrás de todos os seus direitos. De alguns, alguns você vai. Mas o PROCON, por exemplo, quando é uma coisa que realmente te lesa e tal, você vai correr atrás. Sim, né? Então, pelo menos tendo isso,
se for uma perda assim, dos dados que seja muito importante, aí você vai entrar. Se for uma coisa grave, vai pelo menos ter um instrumento. É legal, é bom ter a lei e a gente ter o conhecimento, né? Aonde recorrer. Mas a gente não vai conseguir proteger os dados. Sim. Não consegue proteger nem na realidade. Qualquer coisa que você vá fazer uma compra, você preenche aquele papel, qualquer crediário, todo mundo CPF. Vai, igual. Não, você dá o CPF, vem tudo. Mas eu acho que esses movimentos, eu não sei, eu vejo assim, a princípio, no modo pessoal e tal, eu penso como a Regina, mas se você pensar na sociedade de uma forma mais geral, é muito importante, porque eu me lembro... você tem que ter a legislação. Por exemplo, farmácia, eu fico sempre pensando do lance de antibiótico, né? Antigamente, as pessoas compravam antibiótico, bicho, assim, igual água, né? E tomava e tal. E, aos poucos, a coisa foi sendo regulamentada, não sei o quê, parará. Hoje, às vezes, até para você comprar uma coisa, já me aconteceu, para o dente, eu ia mexer num dente, o dentista deu lá um anti-inflamatório, sei lá o quê, mas tinha antibiótico, era uma receita que tinha data de validade, eu tinha que pegar e tal. Então, assim, eu acho que dá para fazer uma comparação. São essas coisas que vão, né, se... assim, sei lá... Ter a lei, ter a estrutura, acho super... Eu acho que... Eu falei outro dia aqui, até pensando no Zé Paulo, que você falou que até as menores empresas, né, os autônomos, eles têm que já tomar cuidado de como eles estão utilizando os dados. Sim. Aí eu disse que eu tinha entrado eu entrei numa mulher que estava oferecendo como é que você faz curso online, aí ela deu umas palestras, enfim, que era de graça, mas você tem que cadastrar, né? E agora ela manda e-mail todo dia, novo curso. E aí ela me mandou sobre a lei, ela falou, olha, agora tem a lei nova de proteção dos dados, então eu estou perguntando se você quer continuar a receber os meus e-mails. Tem gente que... Aí ela mandou, aí tem um lugarzinho para você aceitar, mas não tinha um lugar para você não aceitar. Então, eu não aceitei e falei, bom, vamos ver se ela vai parar. Não parou, agora já... vem a outra. Porque aí é aquela coisa do jeitinho, é pior que cookie, porque ela te só avisa. Aceitar, mas não tem não aceitar. Eu me inscrevi naquele curso do Fugante lá de esquizoanálise. Não fiz o curso e até hoje eu entro no meu e-mail, tem uma lista de... E o Fugante é um cara conceituado, não é qualquer coisa, né? Mas está lá, eu não fiz o curso. Mas existe esse uso dos dados pelo... E aí sabe já o telefone também, porque você já pega, põe para o WhatsApp, põe não sei aonde, é incrível, vai... Né? Então, o exemplo, acho que a Carmen deu, de que começou a ter, né, um controle maior, digamos, no caso de medicamento, aos poucos começa a ter uma preocupação das próprias empresas. Né? As empresas que eu dou assessoria... E também abre essa conversa, né, da responsabilidade sobre a informação. Porque a NPD ela tem muita força, ela pode impor multas que podem chegar até 50 milhões. Ou seja, se pode chegar até 50 milhões, pode ser de 100 mil, de 200 mil, de 500 mil, de 1 milhão. E, dependendo do tamanho da empresa, uma multa de 50 mil reais pode ser relevante para a empresa. Sim, sim. Então, empresas e associações a que eu dou assessoria, por favor, não é porque eu dou assessoria, porque elas têm mesmo a preocupação. Aumentar o cuidado. Então, com atos internos para melhora do fluxo dos seus... Paulo, nessa linha que você está colocando, você tratou os conceitos hoje da lei, né? Você fala do controlador, operador, encarregado. Você acha que isso é uma tendência de ser uma estrutura dentro de uma empresa para gerenciar
cuidados com o banco? Sim. A tendência é isso ser uma estrutura dentro das empresas? Sem dúvida. No organograma das empresas vai ter que ter essas figuras. Uhum. Entidades que eu dou assessoria estão lá debatendo quem que eles vão escolher para indicar como encarregar. Parece até que é um organograma paralelo ao organograma da empresa. Porque ele vai ser responsável, né? Ele vai ser responsável. Se der algum problema... Ele não está ligado ao funcionamento do... Ele tem que ser um ombudsman. É outra relação, né? Oi, desculpa. Eu posso falar um pouco da minha experiência na divulgação das minhas atividades, inclusive no caso da conversagem, né? Porque essas travas, a um certo momento, elas podem impedir a divulgação de mensagens de pequenos movimentos sociais, por exemplo, ao divulgar a conversagem através do WhatsApp, o WhatsApp me proibiu que eu entrasse para o número de telefone anterior que eu estava com ele. Bloqueou o meu número de telefone. Então, eu não posso mais mandar mensagens de WhatsApp pelo número de telefone anterior. Tive que comprar um outro chip com outro número. Então, tem duas faces. Tem a face da defesa diante do grande capital, mas tem também a dificultação de divulgação de mensagens de pessoas que tentam fazer comunicação de informações que podem ser relevantes, mas que não têm capacidade de enfrentar esse contexto todo, né? Será que eles acham que é de uso comercial? Pois Teria isso? Mas o que é o uso comercial? Eles determinam o que é o uso comercial e acabou. E eu não vou ter dinheiro para contratar o Zé Paulo para entrar numa ação, para chegar no Supremo e conseguir um habeas corpus que obriga que eles me liberem. Né? Pois é. Bloqueado, fiquei. Né? Aí que tá, vai ter um advogado para você ir lá mas os ANPD aí. Os advogados são os únicos que realmente ganham em qualquer caso. É verdade. É verdade. Marco, eu não vou concordar nem discordar de você, porque aqui eu não estou exercendo a função de advogado, mas não é? Conversador, na conversagem. Mas você já trabalhou com algum caso assim, não? De ter que defender algum caso por problema da internet? Ivone, passou a ser uma atividade do dia a dia. Hoje eu estava tratando de um assunto, até estava comentando no início do nosso papo aqui, de teletrabalho a uma entidade que eu dou assessoria. E teletrabalho está totalmente dentro desse contexto aqui, mais a esfera trabalhista. Ontem, eu estava cuidando de um contrato que se relaciona com um condomínio, cujo objeto central era ver como que os dados seriam tratados. Então, na minha leitura, o profissional da advocacia, para se manter na advocacia, não tem saída hoje, ele tem que estudar todo esse arsenal de lei. Porque é uma nova realidade. As audiências foram para o mundo virtual, as comunicações todas no mundo virtual, os contratos virtualizados. Então, passou a ser o dia a dia. E o mundo está ficando chato, né? Só por meio da máquina.
Muito chato. Com essa pandemia ainda parece que veio para reforçar, né? Reforçou a necessidade muito da internet. Sim. Imagine se não tivesse internet, como é que teria sido, né? Não, eu fiquei pensando também que tem um outro aspecto, né, disso. Tem o lance do... Viu, Marco? Eu estou num grupo que chama Boteco Socialista. É um boteco mesmo, de uma turma de esquerda e tal. E o cara foi bloqueado várias vezes pelo número do WhatsApp, mas sabe por causa de quê? Porque aí são coisas que nem ele sabia, ele descobriu no caminho, porque ele falava em bebida alcoólica. Segundo ele comentou no grupo, teria uma lei, quando ele foi procurar saber, teria uma lei que não pode, regra do WhatsApp, que ele não poderia ficar divulgando bebida alcoólica. E ele divulgava, falava, cerveja, não sei quanto, sabe? É uma coisa assim. E aí o pessoal cortou o WhatsApp dele, ele teve que trocar umas 3 vezes. Eu lembro até de você. Não sei não, Carmen, porque o meu grupo de infância lá, os nossos, só fala de bebida. Então, eu não sei, viu? Porque ele falou que foi... Eu acho um pouco aleatório isso, porque no Facebook também tem umas coisas assim de... Pode ser aleatório. E a pessoa fica suspensa por um mês no Facebook por uma besteira, e pessoas que falaram coisas muito mais pesadas não são bloqueadas. É uma coisa tão aleatória. Não, e tem pessoas também raivosas que, por qualquer coisa, denunciam. Tem isso. Eu acho que tem. Então, se alguém que não gosta de cerveja, tem raiva, e começou a fazer denúncia, então eles pegam bem... pode ter tido isso. Pode ser. Alguém do próprio grupo... Uma retaliação. Alguém do próprio grupo, não. Alguém ouviu essa conversa? Sei lá, não sei. Gente, mas então, o que eu... Ana, posso contar uma coisa? Eu tive uma publicação bloqueada no Facebook porque tinha a capa de um livro com índios nus. Então, você vê? Olha que loucura! Que ridículo! Olha que loucura! Se você ficar à mercê de um julgador, é muito um robô, né, que vai julgando. É um robô, é um algoritmo. A inteligência artificial não é tão inteligente, né? Claro que algoritmo. Exato. Mas isso é tipicamente aquela situação em que um moralista denunciou. Pode ser mesmo. Por que o presidente continua com o WhatsApp, continua com tudo? Se ele aparece com arma, diz que é melhor comprar fuzil do que feijão, ninguém vai cortar. Não, mas ele já foi cortado, ele já foi cortado, vezes, do WhatsApp, já teve, do YouTube também. Mas recupera tudo, mas logo recupera, né? Sei lá, abre outra conta, né, com outro nome. Enfim, esse cara tinha que morrer mesmo. Mas eu fiquei pensando só no... Estava demorando. Não, prender e torturar bastante, cara. Ele quer uma guerra civil, enquanto eu li isso outro dia. Enquanto ele não fizer uma guerra civil no país, ele não sossega. Né? Ele quer, mas não tem problema. Olha lá, está tudo gravado, hein? Mas ele fala, ele quer, né? Eu tenho que sair. Tchau, tchau. Até amanhã. Avisou, né, Ana? Tchau, Ana. Não, está na hora mesmo. Estamos chegando aqui no horário também. 9h02. 9 horas. Mas eu Paulo, acho muito obrigada, hein, Zé Paulo? Muito obrigada. Zé Paulo, obrigada. Porque eu acho que a gente tem que saber disso aí. E olha como o assunto levantou, né? Então, eu acho isso. A gente mesmo fica ligada, a gente começa a ser mais seletivo para entrar nas coisas, sabe? Você fala, será que vale a pena? Eu vou pôr meus dados lá, então não vou entrar. Eu acho que essa conversa realmente uma conversa importante sobre o uso da informação. Porque lei é uma coisa árida mesmo, não é fácil. Que nem a menina falou, vou embora que estou me sentindo mal, mas
É porque é difícil mesmo, mobiliza um monte de coisa. Achei interessantíssimo, gostei muito. Obrigada, hein? Obrigada. O que você fez aqui, Marcos? Você está expulsando? Está tirando. Estou terminando, tá? Beijos para você. Tchau, até amanhã. Tchau, obrigada. Até mais. Obrigada, Zé Paulo. Obrigada. Obrigado também.